Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós, e estamos mais um sábado aqui reunidos para conversarmos sobre uma temática muito interessante: a atualidade dos ensinamentos dos Espíritos. E hoje estamos aqui em nossa terceira parte. Seja muito bem-vinda, minha irmã, seja muito bem-vinda, meu irmão, e é um prazer estarmos aqui. Nós estamos tratando, e nos encontros anteriores abordamos isso, hoje é o nosso terceiro encontro com essa temática. Fica o convite para quem ainda não assistiu às outras duas partes, que assista. E nós hoje, para sermos mais práticos, até porque só temos 30 minutos, gostaria de abordar, continuando nessa reportagem de capa da revista super interessante de março de 2013, onde o tema foi os maiores mistérios do universo. O que a ciência tem tratado, o que a ciência tem abordado, o que muitos filósofos pensaram, questionaram, e nós vamos ver aqui o que a doutrina espírita nos ensina. E o ponto de hoje, uma das perguntas, que a reportagem de capa tem um crânio com 7 grandes perguntas. Nós já trabalhamos 2 delas, que foi: alma existe? E a outra foi: a vida fora da Terra? A terceira grande pergunta desses questionamentos científicos e filosóficos é: o que é que acontece após a morte? Algumas doutrinas ou algumas religiões falam de inferno, falam de céu, falam de purgatório. Mas é interessante, aquelas pessoas que estudam a doutrina espírita, que frequentam as casas espíritas, estudam, leem obras, elas têm uma melhor noção do que acontece após a morte. Mas é tão interessante também que nós tenhamos a compreensão da vida após o desencarne, porque há menos obstáculos. A carne, a matéria, é um grande obstáculo para o espírito. Então, que a gente possa ter essa compreensão para que não soframos no momento do desenlace ou tenhamos um sofrimento menor, isso é de cada um, né? Que também tenhamos a noção do que fazemos aqui em vida, na matéria, levaremos também para a vida espiritual. Então, que busquemos nos pautar, busquemos nos comportar com atitudes melhores, com valores morais, fazendo a sua reforma íntima, buscando cultivar virtudes que Kardec procurou nos ensinar. Então, façamos a grande pergunta: o que acontece após a morte? Uma das coisas que a gente aprende na doutrina espírita é que a lei de causa e efeito funciona mais do que nunca, inexoravelmente. E aí eu até citei o exemplo, só para relembrar, do autor espiritual André Luiz, que foi orientado por Emmanuel e psicografado pelo Chico. André Luiz, no livro Nosso Lar, o primeiro livro que ele publicou, onde ele narra, após o seu desencarne, o período que ele ficou por mais de 8 anos numa região umbralina, ele mostra toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Mas ele também relembra que ele teve momentos de muita festa, de muita fartura quando na Terra. Era um boêmio, inclusive por conta da sua vida desregrada, quase que não sai, por conta da sua vida desregrada, foi o seu desencarne. Ele foi rotulado como um suicida involuntário, porque ele queimou, ele desgastou o seu fluido vital. Então a lei de causa e efeito, ela vai funcionar mais do que nunca. Na verdade, ela já funciona quando estamos em vida, mas desencarnado, a sua ação ou seu efeito é maior ainda. Que possamos ter a compreensão. A literatura espírita nos fala da vida no plano espiritual. A gente, inclusive, Kardec, no livro Céu e Inferno, ele traz vários depoimentos, várias cartas de irmãos que trazem o seu relato. A gente vê isso muito em reunião mediúnica também. Então,
a vida no plano espiritual é conforme nós plantamos. Ou seja, a colheita é conforme o plantio. Uma vida em paz, uma vida em harmonia, uma vida ajudando o próximo, ou seja, servindo ao outro, como Jesus procurou nos ensinar, ela nos traz mais bônus, nos traz mais mérito, nos traz mais tranquilidade, mais benesses, vamos dizer assim. Já uma vida desregrada, em desarmonia, com muitos conflitos, com muitas brigas, com ausência de perdão, com raiva, com certeza vai fazer com que eu tenha mais dissabores, tanto da minha pessoa, colhendo os frutos do que plantei, como também por conta das ações, das palavras que eu dirigi ao outro, que eu fiz ao outro. E aí esses irmãos se ressentem e aí buscam se vingar. Então é outra coisa muito importante que a gente precisa compreender a vida no plano espiritual. Mas a coisa mais importante é que ela é dinâmica, ela não é estática. E aí eu gostaria de citar novamente o André Luiz na obra Nosso Lar. Tanto aqueles que leram a obra, ou sugiro que releiam, como também, como ela passou no cinema, é interessante porque André Luiz sofreu muito, sofreu demais de sabores das suas consequências de uma vida desregrada, apesar de ser médico, mas ele também não era tão caridoso, ele tinha uma certa rejeição por pessoas pobres. E quando ele vai, ele pede ajuda e a ajuda o leva à colônia Nosso Lar, ao hospital Nosso Lar, ele é tratado, ele é cuidado e depois começa a aprender e a trabalhar. E aí ele passa a ter uma vida de mais prosperidade, uma vida mais em harmonia. Há um momento em que ele vai visitar sua família. Então, ou seja, ele mudou de uma situação que estava magneticamente, devido às os efeitos das suas causas, estava numa região de umbral, chamada umbral, ou vamos chamar um inferno, né? uma região existencial infernal ou umbralina. Ele, ao clamar por ajuda, imaginar que há algo superior, ele vai para uma colônia de recuperação, uma colônia de regeneração, de tratamento, recebe tratamento fluídico, com passe, água fluidificada, por meio de conversas, atendimento fraterno, e ele começa depois a trabalhar, começa a estagiar. Então ele tem uma mudança, ou seja, não é estático. Mas mesmo não sendo estático, eu preciso cuidar do meu padrão de pensamentos, dos meus comportamentos, das minhas palavras. Quer ver como? Olha que interessante. No momento em que ele recebe autorização para visitar sua família, ele toma conhecimento que a sua esposa, a viúva, casou novamente. E o esposo, o novo esposo dela, está adoentado, acamado. Ele fica possesso, ele fica irado, ele fica indignado porque a sua mulher casou, porque há um outro homem dormindo em sua cama. Observe que André Luiz até então não tinha entrado em contato com esse tipo de situação, de experiência, né? E ele demonstra um sentimento possessivo, um sentimento de posse em relação à esposa, em relação à casa, em relação a objetos. E com isso, ele baixa os seus sentimentos, ficam sentimentos muito baixos, baixa o seu padrão vibracional. Quando ele se percebe, ele está novamente numa região umbralina, que ele já havia experienciado por mais de 8 anos. Ele fica confuso, fica surpreso, estupefato. E quando ele se percebe, diante dos ensinamentos que ele teve, que o que ele emanou foram sentimentos de raiva, ódio, egoísmo, e por isso o seu padrão vibracional baixou, ele começa a perceber os ensinamentos já adquiridos e começa a mudar o seu padrão. Ele percebe que ele tem que ajudar o próximo, que aquele senhor, um novo esposo de sua esposa, é um irmão, e como irmão merece atenção, merece cuidado,
que a esposa não é sua posse, que ele não é dono de ninguém. E com isso, mudando esse padrão de pensamentos, ele volta novamente ao lado do enfermo e agora vai ajudá-lo. Então observe que o que acontece após a morte é dinâmico. Eu posso ter altos e baixos. O ideal é que eu me harmonize, que eu me equilibre, que eu me trate, que eu me recupere. E desta forma eu tenho uma vida melhor. Outra coisa que a doutrina nos ensina, diante da situação do que acontece após a morte, e Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, é que os espíritos estão por toda parte ao nosso lado. Olha que interessante. O Livro dos Espíritos fala até que eles estão se acotovelando conosco. Então eles estão nos influenciando, nós estamos vivenciando, convivendo com pessoas que gostam de nós e que nós gostamos, se eles tiverem condições de estarem próximos a nós, mas também com desafetos. Sim, pessoas que em uma encarnação passada ou até anteriores possamos nos termos nos desentendido, E assim, aquele irmão pode estar querendo cobrar um direito que ele se julga ter, porque eu não o perdoei ou ele não me perdoou. Então, os espíritos estão por toda parte ao nosso lado. Outro ensinamento que eles nos trazem é que a relação deles conosco é constante. Por isso que às vezes a gente tem uma lembrança, uma saudade daquele parente, às vezes é porque ele está nos visitando. Às vezes algumas pessoas relatam que sentem o cheiro de perfume. Meu irmão, minha irmã, eu não estou assim interagindo tanto com vocês para poder otimizar o tempo de 30 minutos, mas se você desejar colocar alguma pergunta, trazer alguma contribuição, eu vou fazer a leitura e buscarei responder se eu souber. Mas então assim, eu não estou dando boa tarde para fulano, boa tarde para cicrano, para que a gente otimize esses 30 minutos. Mas eu estou muito feliz desses irmãos estarem aí, dessas irmãs estarem aqui presentes. É uma boa tarde muito gostoso. É esse entardecer espírita. Então eles estão nessa relação conosco mais do que imaginamos. E com isso eles nos influenciam. É tão interessante, no livro E a Vida Continua, que há um filme também com o mesmo título, né? Esse livro é de André Luiz, na psicografia do Chico. Eu recomendo que você leia ou assista ao filme. Há um momento em que Dona Brígida, genitora, os pais de Evelina, né? Evelina vem e sugere a Brígida, sua mãe, que ela deveria adotar uma criança. Ela começa a ter uma saudade da filha e aquela criança que ela iria adotar é a mãe de Eveline e que foi esposo de Dona Brígida, que foi morto, né? É interessante a história, que foi morto pelo atual companheiro dela, que gostava muito dela e mata o amigo. E aí, como ele precisava reencarnar, e naquele lar, que havia uma pessoa que o amava e que ele também amava, que era a sua ex-esposa, e havia um desafeto, que era agora o atual marido dela, que era o padrasto de Evelina, e era amigo dele, mas pela situação que aconteceu ele tinha raiva, precisava se reencontrar. E Evelina influencia a mãe, sugere que eles adotem uma criança. A espiritualidade já tinha planejado tudo, mas para que o planejamento tenha a sua concretude, é preciso que os encarnados façam. Então, uma moradora do seu prédio, do seu sítio, da sua fazenda, ia engravidar, pela quantidade de filhos que ela já possuía, não podia ficar com mais um, iria dar aquela criança para os patrões, que era justamente o ex-esposo dela e que tinha desafeto. Tanto é que essa criança, quando é adotada, adora a mãe ou a madrasta, mas detesta o padrasto. Tem uma ojeriza, não quer ficar perto dele. Então, essa influência, os espíritos estão sugerindo, sugestionando, contribuindo para fazermos coisas que podem nos ajudar, mas também tem os outros que procuram nos prejudicar. Então, que a gente compreenda isso.
Outra coisa que a gente aprende na vida após a morte é que existe e é possível comunicação entre encarnados e desencarnados. Isso é mais comum. A Bíblia está repleta disso. Inclusive, eu estou com um quadro no Entre Nós, chamado Uma Vez por Semana Eu Publico, em texto. Tem tem áudio no Spotify e no YouTube. E eu coloco no Telegram também isso. Que é o quadro é chamado de Interações Espirituais, procurando desmistificar esse relacionamento, essa comunicação entre encarnados e desencarnados, daqui para lá e de lá para cá. Essa interação é mais comum do que imaginamos. Então, na própria Bíblia, eu estou trazendo inicialmente os evangelistas, e a gente vê muito essa interação durante o sonho, com José, com os reis magos, né? E também há outros momentos de Jesus no deserto, quando Jesus também é batizado. Então, essas interações são mais comuns do que imaginamos. Outro ponto, outro aspecto trazido nessa reportagem de capa existe destino? Existe assim algo, as coisas estão predestinadas? E o que a gente pode dizer é que sim e que não. Existe um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, algumas coisas são preparadas, porque necessitam macro-referenciais, são planejados. Muitas vezes pode ser até escolhido pelo espírito reencarnante, outras vezes pode ser imposto, por ele ainda não ter condições de fazer uma escolha mais adequada, ou por ele estar adiando há muito tempo aquelas decisões. Então, destino existe. Existe, mas não é obrigado a acontecer. Por que não é obrigado? Porque eu tenho livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho o livre escolher de querer ou não querer, fazer ou não fazer. Então, a reencarnação, quando eu venho, existe um planejamento. Novamente citando aquela obra, E a Vida Continua, tanto tem em livro como tem em filme. Há um momento em que dois espíritos foram planejados de se encontrar. E a espiritualidade prepara isso. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas a probabilidade deles se reencontrarem é grande e a afeição. E essa afeição, gente, muitas vezes não é só amorosa, não. Amorosa no sentido assim do afeto, de ter uma relação afetiva e um relacionamento. Mas pode ser de amizade, de irmandade. Às vezes a gente conhece uma pessoa e já da primeira vez a gente percebe uma similaridade, um desejo muito próximo e uma sintonia muito forte entre as pessoas. Então, essas coisas existem. A espiritualidade vai buscando, a gente não está na vida do outro de graça. Muitas vezes há um propósito da gente se reencontrar. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem tão interessante que vai falar do divórcio. E quando ele diz que, embora o Evangelho, a doutrina espírita, não faça, obrigado Jovina, embora a doutrina espírita não faça uma defesa do divórcio, a gente precisa buscar se reconciliar, precisa procurar se entender, se respeitar, se amar. Mas ao mesmo tempo também a doutrina não tem hipocrisia. Então às vezes a gente acaba o relacionamento, às vezes pode ficar doentio. E nesse relacionamento doentio, o desgaste das confusões, das brigas, é tamanha que às vezes prejudica a um, prejudica a outro, às vezes prejudica a ambos e às vezes começa a prejudicar até os que estão no entorno. E aí às vezes o divórcio é inevitável. E a doutrina diz que às vezes é melhor, porque assim, se nós temos algo a se encontrar, algo a se ajustar, se não deu certo nessa encarnação, na próxima teremos uma nova oportunidade. Os papéis não importam. Poderemos nascer na mesma família, como irmãos, podemos casar, podemos ser um relacionamento de pais e filhos, avô, tio, amigo de trabalho, não importa. Se nós temos alguma situação a se reencontrar, ela haverá. Então continua o Evangelho segundo o Espiritismo. Divorciou, porque era necessário, era mais salutar para aqueles espíritos.
E às vezes, diz o Evangelho, que às vezes um ou outro, ou ambos, pode contrair descobrir um novo relacionamento, iniciar um novo relacionamento, contrair núpcias, né, com outra pessoa, e às vezes antecipar um reencontrar de espíritos que precisava se reencontrar às vezes numa existência futura, ou não estava previsto nessa, eles podem se reencontrar, e com isso, com esse relacionamento, aqueles espíritos trazerem novos espíritos a reencarnar, né, filhos, e com isso adiantar o trabalho de reencontro, de resgate, de amor, porque o amor sempre vai prevalecer. Outra pergunta interessante, e essa questionou muitos pensadores, muitos filósofos. Qual o sentido da vida? É outra pergunta que está gravada, né, naquele crânio da reportagem de capa da Super Interessante de março de 2003. Qual o sentido da vida? De que serve essa vida? É só para curtir? É só uma existência? Não levo nada daqui, então tenho que aproveitar ao máximo? E a doutrina mostra que não. Que a gente está aqui de passagem na matéria. Que a gente vem para progredir. Que a gente vem para se melhorar. Que a gente vem para aprender. Que a gente vem para passar por provas. Que a gente vem para corrigir relacionamentos que foram desgastados em relações anteriores, em existências anteriores. Então, o sentido da vida é a evolução do espírito. O espírito precisa evoluir. E eu gosto de usar uma analogia. Eu não tenho muitas vezes noção de como será a minha vida. Eu posso até ter lampejos. Imagine que você está indo daqui para uma cidade distante, que saiu de manhã e só vai chegar de madrugada. Está dirigindo. E anoitece, você liga os faróis. Com os faróis ligados, você não tem noção de uma distância muito longa. Você não tem uma antevisão de uma visão daqui a 1 quilômetro, daqui a 500 metros, daqui a 200 metros. Mas a proporção que você vai caminhando, né, dirigindo o seu carro, e o carro vai avançando na estrada, você vai vendo aquilo que está mais próximo. Então, eu preciso dar atenção, eu preciso focar, jogar a luz para aquilo que está perto de mim, para focar o que está mais próximo. E nessa atenção, ter o cuidado com um buraco, com um animal, com outro carro que vem no sentido oposto. E desta forma, eu vou andando, dirigindo e vou alcançar depois o meu destino final, chegar à cidade. Assim também somos nós. A proporção que vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos evoluindo, a gente vai tendo mais maturidade. E essa maturidade que vai gradualmente, vai nos ajudando nas dificuldades da vida presente. Então que a gente possa aproveitar, possa dar e fazer o melhor de si neste momento. Hoje, agora, para si e para o próximo. E assim a gente vai galgando, vai subindo, vai progredindo, vai evoluindo. Porque o sentido da vida é a evolução espiritual e o convívio entre irmãos. Outra coisa que é importante nesse sentido da vida é eu ter a noção do livre-arbítrio, das escolhas que eu tenho que fazer. Até não escolher já é uma decisão. Falar, não falar. Então, o livre-arbítrio, por quê? Porque com o livre-arbítrio eu sou responsável pelas escolhas que eu faço ou pelas escolhas que eu deixei de fazer. E aí eu terei consequências benéficas ou não, positivas ou não. Tudo gera uma política de consequência, que a gente fala isso muito em organizações. Então, o livre-arbítrio nos ajuda nesse sentido da vida, nesse progresso, nessa evolução do espiritismo. É interessante que o nosso querido irmão conterrâneo, cearense, lá do Icó, o Espírito Viana de Carvalho, na psicografia do Divaldo, numa obra intitulada, que eu já citei até em outra parte, Atualidade do Pensamento Espírita, o que é que ele fala sobre esse tema, sobre qual o sentido da vida? Ele diz assim: o Espiritismo é a ponte que une a ciência à religião. Olha que interessante, uma ponte que une duas coisas que às vezes parecem ser tão contrárias. E reciprocamente, ida e volta, ciência com religião, religião com a ciência, facultando o ininterrupto crescer do conhecimento lógico sem o esgotamento dos valores ético-morais disso decorrentes. Então é importante que a gente tenha essa compreensão
Porque Jesus, quando passou por aqui, nos veio trazer os ensinamentos morais que a doutrina espírita tanto valoriza, tanto apregoa, porque ela nos é útil, permite que a gente evolua. E também a doutrina esclarece os grandes enigmas do ser, essas grandes perguntas que a gente está trazendo desta reportagem de capa. E com isso ajuda em nossa evolução e em nosso progresso. Tanto nós vamos limpando, aparando as arestas das vidas passadas, das existências anteriores, se ajustando, como vai nos ajudando no futuro, que a gente possa ter essa noção. E com isso, essa ponte que o Espiritismo faz, acabam desaparecendo os enigmas da fé dogmática. A doutrina, ela inclusive, ela trabalha com a fé raciocinada, para que nós possamos usar, naquele tripé que eu falei lá no início, o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. A gente precisa ter essa compreensão, para que não fiquemos cegos, não fiquemos fanáticos. Kardec sempre pede que a gente passe pelo crivo da razão das informações recebidas. Ele fazia isso. Ele procurava se cercar das informações, das respostas, para ver a sua fundamentação. E com isso, a gente ajuda nesse progresso. Outra coisa, tanto é isso, essa fé raciocinada, que lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec cunhou a seguinte frase: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso que eu digo que o pensamento espírita é atual e muitas vezes de vanguarda. E Kardec, na sua codificação, ele deixou muito claro que no momento em que a ciência descobrir coisas novas que a doutrina não apresentou, siga pela ciência. No momento em que a ciência mostrar e provar algo contrário que a doutrina apresentou, vá pela ciência. Mas o que nós temos visto na literatura é que a ciência tem acompanhado, tem conseguido comprovar os ensinamentos dos espíritos. Eles estão vindo na vanguarda. Olha que interessante. Então, à medida que a ciência realiza novos descobrimentos, longe de sombrear, longe de obscurecer ou abalar os alicerces do espiritismo, não, porque Kardec falou disso. Mas, na verdade, ele confirma. E em realidade, nada se descobre que não já existisse antecipadamente e que estava só ignorado. Olha que legal isso. A doutrina tem essa compreensão. O sentido da vida, ela também nos mostra a lei de fluidos. E Aníbal, o que é que tem a ver isso com a lei de fluidos? Porque a lei de fluidos vai nos falar de sintonia. Sim, sintonia, ou seja, eu estou sintonizado com esses irmãos das mesmas coisas que nós gostamos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E nessa sintonia podemos nos atrair ou nos repulsar. Inclusive, quando eu estou com pensamentos harmoniosos, eu estou mais saudável. Quando eu estou com pensamentos mais em desarmonia, mais desagregado, eu adoeço. Eu abro espaço, eu abro brechas para energias ruins. Às vezes até para irmãos que também estão ruins e se aproximam de mim e próximos. Me contamina, me contagia com a sua energia mais para baixo. Enquanto irmãos, quando eu estou melhor, eu recebo a influenciação de espíritos mais facilmente melhores, mais em harmonia. Sempre lembrando que tanto se eu estiver bem ou se eu estiver ruim, os bons amigos espirituais estão buscando ajudar. Mas às vezes eu não consigo ouvi-los, eu não consigo percebê-los, eu não consigo captar o seu auxílio. Então é importante que a gente tenha essa noção da lei de fluidos e como ela funciona. Às vezes tem pessoas que são mais sensíveis e quando chegam num ambiente sentem uma repulsa. Ou às vezes uma pessoa que se aproxima, ela já sente uma rejeição. Ou outras pessoas no contrário. É tão agradável estar na sua presença que você
não quer se despedir, o tempo voa, o tempo passa rápido. Então que a gente possa ter essa compreensão da lei de fluido. Isso ajuda também no sentido da vida, do progresso espiritual, que nós somos solidários uns aos outros. Então isso tem a ver com saúde e com doença. A gente já falou aqui do livre-arbítrio. Então tudo isso nos ajuda muito, meus irmãos. E a gente vai encerrando, certo? Deixa eu ver, e lembrando, a gente vai encerrar aqui nessa terceira parte, o conteúdo que a gente queria trazer. Outras coisas a gente pode sempre divagar. Na próxima semana devemos já entrar com outro tema, a gente vai escolher, mas se você quiser deixar lá no Instagram que tema a gente poderia abordar, eu vou jogar essa pergunta, fazer uma enquete. Se você quiser participar sugerindo a temática, seria muito legal. Lembrando que a gente está fazendo sempre 30 minutos. Se a gente não esgotar naquele tempo a temática, a gente traz para outra parte. Por exemplo, esse de hoje foi uma palestra que eu fiz no passado e fizemos em 3 partes. Então, meus irmãos, eu deixo a última pergunta. O tema foi a atualidade dos ensinamentos dos Espíritos. Percebemos que os ensinamentos estão atuais ou, na verdade, seria uma vanguarda dos ensinamentos dos Espíritos? Fica para você a reflexão, a resposta. E para concluirmos, vamos fazer a nossa prece final. Aqueles que desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade, mas procuremos ficar numa posição agradável, confortável, acolhedora e receptiva. E vamos agradecer à espiritualidade amiga por mais um entardecer espírita, pelas pessoas que estão nos ouvindo agora e posteriormente, que o conteúdo seja útil, seja proveitoso, que você possa colocá-lo na sua vida, na sua prática diária, compreendendo que o que os espíritos mais desejam de nós é a nossa melhora moral, o nosso progresso moral. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, possamos colocar em prática em nossas vidas e na vida daqueles a quem temos um contato, próximo ou distante. Eu desejo um resto de sábado, um domingo e uma semana muito abençoada. Fica com Deus. Um grande abraço a todos. Que assim seja.